Dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem como eu estou. Que Deus abençoe nosso dia. Estou feliz com o Senhor. Até que o Senhor nos ajudou. Agradeço a cada um de vocês pelas mensagens, pelas críticas, por cada mensagem que vocês mandam, cada sinal. Só naquele teu toque na parede eu fico feliz. Sabendo que eu tenho um contato. E eu Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Vamos começar o vídeo hoje assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito. Obrigado pelo alimento, pela cama que eu repouso, pelo teto que me porta, pelo chão que eu piso, pelo sol que brilha todos os dias, pela tua presença, pela tua graça. Agradeço, Pai, por ser o seu Deus Santo e não vestir nós pecadores, Pai. Agradeço, Pai, pela família, não somente a família de sangue, mas também essa família abençoada em sociais, Pai. Agradeço, Pai, cada vídeo que o Senhor me dá, Pai, a oportunidade de postar e procurar cada dia mais entender a tua palavra, Pai. As mensagens que o Senhor traz no nosso coração. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas questões por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agradou o Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Que teve que ter sido o Senhor quando falha, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Também no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Seja para exaltação, seja para consolo, seja para edificação, seja feita a vontade do Senhor normal. O que o teu Espírito tem a falar e não que nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmãos, até o dia 31 eu estarei só agradecendo, não vou pedir aos seus perdão pelo meu pecado, que tudo é petição, né? A hora ao Pai Nosso nós estamos pedindo também, mas eu não vou iniciar mais pedindo com um propósito que eu fiz para o Senhor. Era para encerrar dia 10 agora, mas como eu revendo os vídeos, tanto no TikTok como nos Messages, no YouTube, eu vi que eu fiz duas petições durante a minha oração. Não estou, só estou me corrigindo. Foi um propósito que eu coloquei no meu coração, só agradecer. E eu falei quando eu, em dois vídeos, eu vi uma petição, Senhor, para nós, para mim e para vocês. Quando eu peço para vocês, eu estou pedindo para ele também. Se eu peço bênção para vocês, eu peço para mim. Se eu peço maldição, que eu nunca vou pedir, eu sei que a maldição vem para mim. Então, bem que eu quero que Deus faça, ele voltará para mim. Então, fiz uma petição. Não sei se vocês lembram, se vocês ficaram atentos, mas teve 2 vídeos que eu fiz petição para suprir a necessidade. Eu pedi, então, até o dia 31, quando eles vêm, eu estarei só agradecendo. Você que me acompanha, faça conforme Deus colocar no seu coração. Se você quiser pedir, peça, mas o meu propósito é de não pedir. Já peço todo dia perdão, né, pelos meus pecados. Vamos lá começar? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus Cristo falando quando mandou os discípulos levar o Evangelho, curar enfermos. Falou que na casa que ele recebesse, que for recebida, que ali eles entrassem, comessem. Mandou que não levasse nada, né? Que eles comecem tudo ali e desce para ele. Mostrando para nós que digno é o trabalhador do seu salário. Mandou que não levasse nada, nem da roupa, nem alforje, não levasse nada. Para o caminho, nem sandália, nem 2 sandálias. Jesus, sabendo que aqueles que recebessem
discípulos dele e ajudar naquilo que fosse necessário, porque eles estavam levando a palavra de vida, estava dando bênção e vitória. Então Jesus falou para os discípulos assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a voz a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Irmão, se eu rejeito, muitas vezes, no meu tempo de mundo, que eu não conhecia a palavra que eu ainda estou aprendendo, eu rejeitei muitos convites para vir até Jesus, rejeitei muita coisa, rejeitei a presença de Deus. Quando você rejeita uma pessoa enviada por uma igreja que é servo do Senhor, você está rejeitando o próprio Cristo, a palavra que está nos ensinando. Se eu rejeito, não recebo o irmão, em minha casa eu não estou rejeitando, não estou recebendo a Jesus. Se eu rejeito uma pessoa que foi enviada a mim da parte de Deus, ou que ele tem o propósito de evangelizar, de levar a palavra, se eu rejeito ele, eu estou rejeitando o próprio Cristo. Se eu rejeitei aquela pessoa, se eu rejeitei a Jesus, eu rejeitei o próprio Deus. Porque nós devemos ter esse entendimento. Quando a gente é do mundo, cego, eu era cego, mas Deus fez a escama cair do meu olho. Hoje, e muitas vezes eu fui rejeitado. Aqueles que me rejeitaram a Cristo. E aquele que rejeita a Cristo, rejeita o próprio Pai. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Vamos agora para o livro de Oséias, o profeta Oséias. Hoje nós estaremos encerrando o livro de Oséias, o profeta Oséias. Eu não sei quando a gente vai retornar. Eu pensei que ia começar a fazer 2 vídeos agora, esperando a cirurgia do meu esposo, mas ela não fez a cirurgia ainda não foi chamada. Eu sei que está demorando. Mas enquanto isso nós vamos fazer só um vídeo mesmo. E hoje nós estaremos encerrando o livro de Oséias. Eu tenho muitos livros encerrados. Agora nós vamos de Gênesis até Números já está fechado. E tem muitos pequenos que foram encerrados também. Diz assim a palavra do Senhor: exortação, arrependimento, promessa de perdão. Irmão, quando Deus nos exorta para a gente arrepender, é que Ele tem bênção para nós, o perdão imerecido. Aqui, quando o profeta fala em exortação, exortando o povo ao arrependimento e a promessa de perdão, ele já está profetizando o perdão através do sangue de Cristo, que não havia nem nascido, não tinha nem vindo ao mundo. Então ele já estava fazendo a promessa do perdão, da libertação, da bênção não merecida, do perdão que nós não merecemos, da vida que Deus nos dá. Essa é a intenção do profeta, Deus através do profeta, mandando que o povo se arrependesse, para que tivesse perdão. João veio anunciar a vinda do Cristo, batizando nas águas para arrependimento, para que todos pudessem receber o reino de Deus. Aqueles que estavam preparados se arrependeram e receberam. Muitos daquela época não receberam, porque não se arrependeram, não foram dignos do perdão de Cristo. A palavra do Senhor lá no livro de Isaías, onde fala, capítulo 53, onde fala da vinda do Messias, do sofrimento dele, fala que ele deu a vida por muitos. O sangue foi derramado por aqueles que aceitam, aqueles que confessam que ele é o Filho de Deus.
se toda a terra confessar foi derramado por todos. Mas muitos não se acharam dignos, ou não foram dignos do perdão. Hoje, no ano 2026, nós estamos navegando no mesmo barco. Cristo veio, já nos perdoou, já curou a nossa ferida, já nos libertou. Mas muitos ainda não são dignos, porque ainda não conhecem, não aceitaram o Senhor como seu único Presidente Salvador. Como muitos que hoje estão com Cristo, que leva a palavra, que ensina, também muitos vão ficar para trás. Ou se arrepende a igreja de Deus, ou se arrepende, ou não vai abrir perdão. Ainda é tempo, Jesus Cristo não voltou. Jesus Cristo ainda está esperando completar aqueles que não têm morto pelo sangue de Cristo. Está lá no livro de Apocalipse. Esperando a minha conversão, a sua, o nosso arrependimento, nosso pedido de perdão, para que Ele venha me buscar e te buscar. É tempo da igreja do Senhor se arrepender. Você que congrega em alguma igreja, seja ela cristã, evangélica, seja ela católica, seja que dominação for, espírita, contanto que fala do nome, adore o Senhor, fala o nome do Senhor, que prega o nome do Senhor, prega arrependimento, prega libertação, prega cura, salvação. Você está na oportunidade ainda de examinar a tua vida, como eu tenho que examinar a minha todo dia. Arrepender e pedir perdão ao Senhor, para que eu seja digno do perdão dele. Irmãos, quando eu estou levando essa palavra, eu não estou querendo ser melhor que ninguém, que eu sou um pecador. Eu peco, eu erro. Por isso é necessário todo dia, ao abrir a Bíblia, abrir o inário para louvar o Senhor com hinos, é necessário pedir perdão. Quando eu levanto, é necessário que eu agradeça e peça perdão. Porque todos nós falhamos. Então aqui o profeta exorta o povo a arrepender. Naquele tempo, que arrepender de quê? Eles deixaram de seguir os mandamentos do Senhor, os estatutos, a lei cuidada através de Moisés, e passaram a seguir ídolos, deuses de outra nação, deuses que não eram deuses, a se curvar perante estátuas, perante homens, perante o sal, o que não é do agrado do Senhor. Deus deixou determinar que não fizesse o que fizeram. Então aqui, através do profeta José, é tempo de arrepender para que haja perdão. Muitos não se arrependeram, irmão. E a gente vai entender a falta de arrependimento, a falta de voltar para Deus, quando Deus leva ele para ser escravo novamente, 70 anos na Babilônia. Ali muitos se arrependeram e voltaram para suas terras, para suas casas, mas muitos ficaram. E muitos do que tentaram fugir, nem ficaram sendo escravos, e nem voltaram para a terra, porque eles subiram, eles foram devorados, eles foram mortos à espada, eles foram mortos pelos bichos. Então não houve arrependimento, não houve promessa para eles. Houve o que Deus falou através dos profetas. Assim é para nós, irmão. A Bíblia está aqui para nós estudar, para nós aprender e seguir os estatutos e os mandamentos de Deus. É tempo da igreja se arrepender. É tempo de você que sobe no púlpito para louvar, para pregar. Preste atenção no que você está louvando, se é do Senhor ou não é. Preste atenção no que você está falando ali. Vem do Senhor ou é de você mesmo. Olhe, examine-se, para que você não seja um falso profeta.
Irmãos, há uns 7, 8 anos atrás, eu congregava numa outra igreja, segunda igreja que eu congreguei. Um dia eu entreguei uma profecia, eu não sei o que eu falei, e uma pessoa ali falou para mim que testificou que era aquilo, que era o problema. Falou lá, né? Os irmãos que o que eu falei para ele, não sei. Mas aí o pastor e a pastora daquela igreja, todo mundo queria que eu fizesse. Não, não é assim. Aí eu pensei, e aquilo me entristeceu muito, todo culto era aquela cobrança. Orar, a gente orava, eu, minha esposa, a igreja orava. Mas eles cobravam de entregar recado, tinha recado. E não tinha. O recado está na Bíblia, a profecia está na Bíblia. Mas eles queriam que eu chegasse para a pessoa e aquilo me entristeceu. E eu parei. Eu arrependi, sabe por quê? Eu pensei, será que eu fiz de mim mesmo? Será que foi Deus? Porque por causa da cobrança do povo, nessa segunda igreja que eu congreguei, na terceira, eu vi ensinando, não ensinou errado. A profecia está na Bíblia, mas do jeito que ensinou ali os obreiros na reunião, eu não tomei posse, porque não é. A Bíblia nós interpretamos quando vem uma promessa, a promessa para nós. Não só bens materiais. E ali eu vi que aquele ensinamento era promessa só de bens materiais. Mas não é assim. Então hoje eu vigio muito nisso. Para que não saia nada da minha boca que não esteja na Bíblia. Que não saia nada de mim mesmo. Porque a própria Bíblia, ai dos falsos profetas, que profetizam de si mesmo. Nessa época que eu falei da segunda igreja, eu era recém-batizado no Espírito Santo. E muitas vezes, quando a gente é recém-batizado, a gente fica afoito, né? Eu entreguei uma certa vez um recado para um sobrinho meu, um irmão dele, que são gêmeos, veio à minha casa só para saber o que eu falei para ele, por telefone. Eu falei, eu não sei o que eu falei para ele. Não, pode falar, mas ele não tem segredo. Ele te falou? Falou não. Mas ele ficou muito triste. Muito... Eu falei, eu não sei o que eu falei. Na verdade, eu não sabia mesmo. Porque Deus dá o dom a gente. Dom de variedade de língua, não é dom de língua, não. Deus dá de fofoca, não. Mas eu fiquei devendo aqui. Eu sei que eu vi que ele ficou triste. Ele estava querendo saber. Eles são muito unidos. Mesmo que eu soubesse, eu não poderia passar a falar para ele o que eu falei para ele. Era ele e eu. E eu era o guardião daquela palavra. Então tinha que guardar. Então, irmão, é tempo da igreja do Senhor. É tempo de você que está no teu trabalho, na tua escola, falar para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu patrão. É tempo do teu professor de você falar, é tempo de arrependimento, para que haja perdão. Irmão, o que é que você acha nesse domingo que passou, a eliminatória da Copa Brasil? Muitas igrejas adiou o culto. Eu ouvi a igreja católica aqui do meu lado também. Na hora que eu fui, sempre está cheia de carro, tem gente, não tinha nada, tudo apagado. Na hora que eu voltei, estava o movimento da igreja. Adiaram o encontro com Deus por causa de um jogo. Porque é tempo de arrepender. Então, eu creio, de mim, não estou falando pelo Espírito, estou falando da carne. Aquele jogo foi um teste, foi para testar nós mesmos, não foi Deus não. Nós testar nós mesmos,
quem está em primeiro lugar na sua vida, se é um jogador de futebol, se é uma taça, ou se é Deus. Ali na minha igreja, a pastora abriu no horário certo, poucos chegaram, eu, minha filha, minha esposa, só chegamos no horário certo. O outro chegar só depois do encerramento do jogo. Eu pergunto para mim, se eu fizesse isso, esperando acabar um jogo para ir participar do sangue do Cordeiro, da Santa Ceia do Senhor, eu estava digno de participar do sangue de Cristo. Eu adiei o meu encontro com Jesus, que quando as portas do templo abrem, os anjos já estão nos conduzindo até ali, nos protegendo. Jesus já está ali esperando por nós. E eu estou na minha casa assistindo, esperando o final do jogo. Agora eu te pergunto, se tivesse uma prorrogação, se tivesse mais uma prorrogação, iriam? Não iriam. A igreja não ia fechar, ficar aberta essa hora. É tempo. E eu escutei ali onde eu corto o cabelo, os irmãos que não eram cristãos, tinha católicos, eu vi um católico veio falar que Deus estava testando. Deus não faz isso. Os padres e os pastores, para ver quem era digno. E a verdade é essa, não era Deus. Mas o mundo está nos testando para ver quem é verdadeiramente fiel ao Senhor. Temos que buscar o Senhor em espírito e verdade. A Santa Ceia nos dá a liberdade quando a gente vai participar da ceia, se arrepender, pedir perdão. Examine-se o homem a si mesmo, para que seja digno de participar da Santa Ceia do Senhor. Como é que foi o nosso exame nessa hora? Eu só fui depois que acabou o jogo. Como é que está a nossa consciência? E agora? Mas Deus fala que Jesus perdoa, Ele mandou a gente perdoar 70 vezes 7. Ele nos perdoou. Mas de nós vamos ficar nesse pecado, premeditado toda a vida. É tempo de arrepender, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Deus corrige aquele que ama e toma como filho. Como devo ter escrito, exaltação, arrependimento, promessa de perdão. Converte, ó Israel, Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. Tomai convosco palavra e convertei-vos ao Senhor, diz ele. Expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra da nossa mão não diremos, mas tu és o nosso Deus, porque por ti alcançará a misericórdia. Aqui, como eu falei no começo, eu não tinha lido a mensagem, porque o povo de Israel tinha que se converter, voltar para o verdadeiro Deus, esquecer os ídolos, esquecer de pedir ajuda ao homem, à Síria e a outros países. É tempo de pedir socorro a Deus. E é o que está acontecendo com nós hoje, em pleno 2026, onde nós sabemos que Deus é maior que todas as coisas. Ele nos salvou, Ele nos comprou com seu sangue. É tempo de arrepender. Versículo 4 e 5 é o perdão. O capítulo 4, versículo 4 e 5 é o perdão. Eu sararei a tua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Crescimento, promessa de crescimento de prosperidade dos israelitas. Essa é a mensagem do livro do profeta Oséias, capítulo 20, capítulo 14. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, que nós perdoamos nosso devedor. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos,
A vinda de Cristo é certa, ele voltará. Vamos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre vós. Um abraço do irmão Jorge.